Boa tarde, pessoal. Feijoada estava boa ou estava mais ou menos? Boa. Vamos ver então, vamos conversar sobre feijoada hoje à tarde. Bom, pessoal, nós estamos quase concluindo o nosso tema, encerramento. Estamos assim no auge das algumas informações que culminam então lá no encerramento. Antes do intervalo, nós conversamos algumas coisas e dentre elas nós nos preocupamos com as notas explicativas, em que pese que alguns de vocês podem não estar com esse acesso, mas com certeza cada item de trabalho, dependendo de como for os registros, as interpretações, será necessário então essa ajuda para quem faz no órgão central essa nota explicativa. Então fizemos um comentário que se trata, e agora nós vamos colocar no exemplo, né, botar cada balanço ali e demonstrar mais ou menos o que seria útil na hora da informação contábil ter essa nota explicativa. Então foi esse o nosso bate-papo anterior. Então vamos começar com o balanço orçamentário. O balanço orçamentário, nós já sabemos, é aquele instrumento que vai demonstrar a gestão do cidadão. Ali vai aparecer as receitas executadas no período e as despesas idem. Poderá ser déficit ou não, mas a gente vai ver depois aqui. Bom, vamos ver quais são as informações, pelo menos interessantes, importantes, que poderiam acontecer numa nota explicativa. Então, veja lá. Por exemplo, esclarecimento, o detalhamento das receitas e despesas interorçamentárias. Porque vai aparecer consolidado lá, pode-se abrir lá, corrente, capital, enfim, informar o que se trata aquelas receitas lá, né? Detalhamento das despesas executadas por tipo de créditos, olha só. Então, temos lá, nós vimos ontem, um bate-papo, que o nosso sistema poderia apresentar, quando falamos que é adicional, apresentar a execução com o crédito adicional dos tipos ou com crédito sem essa identificação. Preferência que tivesse essa identificação. E agora aqui vamos apresentar. Seja ele apresentado com crédito adicional ou não, nós vamos fazer a demonstração. Opa! Tive que comprar até um guarda-chuva. Olha, a outra em função daquela demonstração que vamos enxergar lá, poderá ter déficit orçamentário entre a receita executada e a despesa executada, pode ter déficit orçamentário, mas às vezes esse déficit não é porque a receita foi essencialmente, é porque menor, é que na despesa, teve despesa além dos recursos do orçamento do exercício, foi autorizado a gastar dinheiro com crédito adicional do ano anterior, de exercício anterior. Então está aqui, ó, vamos explicitar lá, né, se porventura 100% daquela diferença foi de crédito adicional, então fica 0 a 0 ali, mas se não foi suficiente, então temos uma parte e outra parte fica insuficiência mesmo, vai ter que explicar ali. Mas normalmente é assim. E o outro instrumento que vale aqui é supondo que tenha levantamento desse balanço numa entidade, né, num órgão, em que não tem receita própria, ela não gera receita própria, mas ela recebe transferência para a sua execução. Lá no orçamento dessa entidade, o orçamento da despesa é 100% para despesas. E a sua receita operacional, assim, receita de aplicação financeira, não dá aquele montante. Vamos supor, executou 100 milhões e teve de receita, sei lá, uns 10 só. Aí dá a impressão de 90 milhões déficit orçamentário. Não é. Os valores que foi repassado para essa entidade via transferência financeira. Nesse caso, nós vamos informar que se porventura fosse legal registrar no balanço orçamentário a receita de transferência, então estaria batendo a receita de despesa. Mas normalmente não, a legislação não permite isso. A receita orçamentária é a receita do órgão. Então, vamos explicar. Então, aqui na nota explicativa poderemos apresentar essas influências aqui, né? E algumas coisas que ocorreram depois da data da publicação da lei do orçamento, pode ter havido alteração orçamentária. Por exemplo, o orçamento é feito lá até agosto e tem uma posição. Daí lá em dezembro, depois de aprovada, ela é atualizada. Então, feita uma outra lei atualizando aquilo lá. A exemplo dele é LDO. Então, quando isso ocorre, normalmente ele faz a apresentação da lei orçamentária e vai informar lá essa atualização, por exemplo, né? Um outro momento aqui do balanço orçamentário pode ser qual é o procedimento que nós utilizamos para o resta pagar, que vai aparecer lá, né? Despesas
fixadas, atualizadas, aí executadas até o bimestre, daí vem o resto a pagar, aquela coisa toda. Então, como é que nós deixamos essas notas, essas despesas lá? Qual foi o nosso critério para deixar o resto a pagar? Fizemos todos os cancelamentos, usamos o quinquênio, aquela coisa toda. Então, demonstrar aí o que foi processado e não foi processado. E também, tem uma parte lá do balanço que fala de exercícios anteriores. Então, explicitado o que se trata esse, que foi o uso do crédito adicional. Né? O que mais que nós temos aqui? Isso eu já tinha adiantado, né? Naqueles jogos, então, em que não tem receita operacional, ele vai, num dado momento, aparentar débito orçamentário. Mas a nossa explicativa vai dizer que não há um desequilíbrio. O fato é que esse tipo de receita não se lança naquele órgão recebedor, porque está no órgão que está transferindo isso. Né? Então, nós já fizemos esse comentário. Vamos lá no balanço financeiro. Balanço financeiro também, né? Vamos supor assim, durante o trabalho, a gente faz algumas retenções da receita operacional bruta, né? Deduções diversas, lá, a exemplo do Fundeb, e que lá no balanço financeiro vai estar bruto, quem sabe, e no financeiro, no orçamentário vai estar bruto, né? O financeiro é a movimentação disso. O pessoal pode não encontrar o valor. Então, deixar definido isso lá, né? Qual foram as deduções, receitas, aquelas que, receitas orçamentárias são prestadas líquidas, deduções, então você já deixa dito lá, porque senão o cara vai comparar um balanço orçamentário com o financeiro ou patrimonial, alguma coisa assim, esses dois, não vai encontrar relação, vai dizer que está diferente, vai reclamar, não é a forma da política contábil utilizada lá. No balanço patrimonial, aqui é importante, pessoal, também defender, né, aquelas questões, por exemplo, dos créditos a curto prazo e longo prazo. Então, nós temos o balanço publicado, vamos publicar, e vai aparecer dívida flutuante um valor, dívida fundada é outro. Mas ali nós teríamos que transformar parte dessa dívida fundada. Que parte é essa? No caso da operação de crédito. Aqueles valores que vão desembolsar no próximo ano, nos próximos 12 meses. Então, ele já sai do longo prazo para o curto prazo. Então, demonstrar isso na nota explicativa, porque tem um outro anexo 17, né, não falamos dele aqui, mas que vai aparecer o saldo da dívida. Então, o cara vai enxergar saldo da dívida 1 lá nesse anexo e vai no balanço patrimonial, vai enxergar outro, por exemplo. Não, a gente vai dizer que parte dele já está no curto prazo, aí é compreensível. Então, deixar isso nitidamente lá, né? Das variações patrimoniais e patrimoniais é verificar o que aconteceu, né? Explicar a redução nesse nosso caso agora, vocês não vão ter isso, porque o patrimonial vocês ainda não estão utilizando, né? Depreciação, não sei quando vão utilizar. Mas, com certeza, o Maurílio vai colocar notas explicativas relativo a isso. Se vocês da entidade já estão trabalhando isso, que eu creio que não, então é um tipo de informação, mas vai aparecer se é valor recuperável, se é valor pela compra, se houve ou não dedução, né? A questão das baixas que ocorreram no período, né? Quais são as razões dela, as provisões, tem provisão para 13º, provisão para férias, provisão precatória, um monte de previsões aí, provisões. Esclarecer isso lá. Ou não tem provisões, por que não tem provisões, né? Deixar isso anotadinho lá. O caixa é a mesma coisa. A questão do caixa, em função dos valores relevantes, né? Como nós vimos lá no desenho, era bem condensado, pode ser que seja um problema de interpretação. Então, esclarecer do que refere a receita operacional, o que compõe, as transferências recebidas e expedidas, o que se trata disso, quais são os órgãos. Então, deixar dessa natureza, né? Bom, muito bem. Tudo isso, pessoal, em função de quê? Em função de que nós temos são vários os tipos dos consumidores das informações, vários. Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos seriam os gestores, por exemplo, né? O próprio governador, os próprios secretários da pasta, ou então o secretário das pastas que atinge diretamente, por exemplo, educação e saúde, né? Tem esse interesse. As diretorias, os funcionários, de modo geral, querem saber como é que anda as finanças, né, estaduais, até para, quem sabe, fazer algumas reivindicações, né? Tudo isso é possível, né?